Esta é uma noite de doutrina, de ensinamento. 1 Timóteo, capítulo 3. O diácono Eduardo, ele pregou aqui terça-feira na escola bíblica com relação ao ministério de pastor, né? E eu vou dar continuidade nesse sentido. Eu quero falar um pouco mais. Logicamente ele já falou a parte mais importante, mas eu quero falar aqui numa outra vertente para instruir as nossas vidas esta noite. Quantos acharam 1 Timóteo capítulo 3? 2 pessoas acharam? Amém. 7 pessoas acharam? Então vamos ler. A partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito aqui, queridos, que essa palavra quer dizer novo convertido, tá certo? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, né? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, ok? Somente até aí, mas deixa eu fazer 2 ressalvas aqui com relação a esse texto. Quando ele fala não neófito, para que não se ensoberbecendo, mas isso pode acontecer não só com os novos convertidos, amém? Com os velhos na fé também, pode acontecer de se ensoberbecer pelo cargo. E também, aqui diz, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora da igreja. Não adianta ser santo aqui dentro, mas não dar bom testemunho aí fora. Aqui ele está falando do chamado de pastor. O diácono Eduardo explicou terça-feira na escola bíblica que o nome pastor, presbítero e bispo, tudo quer dizer pastor. Há uma pequena diferença que eu distingo, que o bispo, geralmente, ele dá uma conotação, quando a gente vê nas escrituras, que ele cuida de mais de uma igreja, tipo um supervisor de igrejas. E já o presbítero é um pastor também, mas ele é um mais ancião, mais velho, tá certo? São pequenas diferenças, mas todos eles exercem a função pastoral. E esta noite, querido, eu quero falar justamente sobre essa questão pastoral. Ele diz aqui, se alguém deseja o episcopado, o pastorado, ele diz que excelente obra deseja, porque é uma excelente obra. Você trabalhar para o Senhor, cuidando daquilo que é de Deus, isso é algo excelente, queridos. Isso é algo maravilhoso. Isso não tem preço. Você cuidar das ovelhas do Senhor, ter essa confiança de Deus, é algo maravilhoso. Mas o trabalho pastoral, ele é um trabalho árduo, embora muitas pessoas não entendam. É um trabalho diário, constante e muitas vezes solitário. Muitas vezes o pastor não tem com quem contar, embora tenha muitas pessoas ao seu redor, e muitas vezes a gente se sente sozinho. Tem algumas lutas que a gente trava sozinho, né? Além do pastor pregar, ensinar, treinar, discipular, visitar, administrar, aconselhar, estar presente em atividades, circunstâncias diversas,
terá que se preparar sempre em oração, consagração, meditação e estudo da palavra. O pastor, ele pode hoje à noite estar fazendo um aniversário de alegria e sair do aniversário e ir para um velório. O pastor, ele tem atividades múltiplas. E além disso tudo, o pastor tem que se dedicar ao estudo da palavra. Quando a gente sobe aqui no púlpito, não é porque eu vinha de casa e disse, não, acho que hoje eu vou pregar o quê para a igreja? Não, acho que eu vou pregar... Não. A gente ora, pede o direcionamento de Deus, pede a misericórdia do Senhor para Ele direcionar o que a igreja está precisando, o que a igreja precisa ouvir. E Deus nos encaminha na palavra de Deus, em estudos, livros. E a gente vai se preparar para trazer uma palavra para a sua vida, para edificar a sua vida, para que você cresça uma ovelha sadia. Aqui no próprio livro de 2 Timóteo, não precisa abrir, eu vou ler para você, 3,16, diz que a escritura é divinamente inspirada, ela é divinamente inspirada, e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É para isso que serve a Bíblia. É para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir. E nós não temos que nos dedicar à Bíblia para isso. E é por isso que o pastor, ele tem que levantar pessoas ao seu lado para fazer algumas atividades para que ele possa ter um tempo de mergulhar na palavra e trazer um alimento sólido. Quando o pastor, ele não tem um tempo de leitura da palavra, não tem um tempo de estudar, não tem um tempo de refletir, orar a Deus, ele vai trazer um alimento seco para a igreja. Porque o pastor está correndo para uma coisa, para outra, para uma coisa, para outra. Coisas que muitas vezes aqueles que estão ao seu redor, os diáconos são levantados justamente para isso, para pegar essa parte, para que o pastor possa focar no estudo da palavra. Amém? E esse trabalho pastoral é um trabalho que requer saúde mental, saúde física, emocional, espiritual. É um serviço que requer esforço, dedicação, responsabilidade e renúncia. Se nós não tivermos isso, não adianta entrar no ministério pastoral. Porque para assumir o ministério pastoral tem que ter renúncia. É aquilo que eu falei terça-feira. Para você, quando a palavra de Deus diz, dá a vida pela sua ovelha, é renunciar a sua vida em favor da vida da ovelha. Você não tem mais aquela privacidade que você poderia ter se não tivesse num cargo pastoral. As pessoas, elas podem ir na sua casa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Elas batem no seu portão e você tem que recebê-las, acolhê-las com amor, aconselhá-las e instruí-las, porque são suas ovelhas. Não tem esse negócio de dizer, eu não posso atender. Não, você tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Amém? Esse é o verdadeiro pastor. Apesar que nos cursos de pastores, eles instruem o seguinte. Eu vou dizer aqui esse segredo para vocês, mas vocês não espalhem não, viu? Nos cursos de pastores, eles orientam o seguinte, que o pastor não pode morar próximo à igreja. E eles explicam por quê. Porque o pastor morando próximo da igreja, acontece justamente isso. E muitas vezes interfere na vida pessoal do pastor com a sua família. Né? Mas isso o pastor tem que saber administrar. Eu, de vez em quando, eu estou tirando uma fugida com minha família. Eu não posso deixar o meu ministério engolir a minha família. Não, minha família, a gente tem que ter tempo junto, nós, família. Porque se eu viver só para as ovelhas do Senhor e abandonar minhas filhas, minha esposa, o texto que nós lemos diz? Que aquele que não governa bem a sua casa, como é que vai cuidar da casa do Senhor? Se nós não cuidarmos em primeiro lugar da nossa família, como é que nós vamos ter paz, tranquilidade para cuidar da família de Deus? Amém? Estão entendendo? Mas eu ainda não cheguei na parte importante não, querido. Isso aqui é só a introdução, né?
E como um líder espiritual, o pastor é o condutor do rebanho. Ele vai à frente, ele tem que ser o exemplo, ir na frente, e as ovelhas vão seguindo o pastor atrás. O pastor, ele recebe a orientação de Deus com relação ao ministério, e ele passa para as ovelhas, toma a frente, e as ovelhas seguem o pastor. Quando nós vemos lá em Apocalipse, Deus, ele dá ordem aos anjos das igrejas, daquelas cartas, são cartas, né? Aos anjos ali quer dizer pastor. Muitas pessoas querem distorcer esse texto dizendo, não, ali eram anjos que cuidavam da igreja. Mas queridos, no texto é fácil observar que hoje da igreja não é no sentido de um ser celestial, não. Como é que Deus ia pegar um anjo para doutrinar a igreja? Um ser celestial, espiritual? Quando ele fala anjo da igreja, era alguém que estava à frente, né, cuidando do aspecto doutrinário das ovelhas, e Deus vai dar instrução para que aquele pastor doutrine a igreja naquele sentido. Então, o anjo ali são os pastores. E o pastor da igreja, ele tem dois aspectos principais que ele não pode descuidar de jeito nenhum. São duas responsabilidades do pastor. Não é de ninguém, é do pastor. Uma das responsabilidades é alimentar as ovelhas com o ensino da palavra de Deus. É ensinar a palavra de Deus. Quando nós vemos o apóstolo Paulo se despedindo dos pastores da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele diz assim que vocês viram que durante 3 anos e meio eu não cansei de ensinar a igreja todo o conselho de Deus, né? E eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu ensinei a palavra de Deus, eu ensinei a verdade, eu não enganei, eu não quis afegar o seu ego, mas eu ensinei aquilo que a palavra de Deus orienta, e eu estou livre do sangue de vocês. A primeira responsabilidade do pastor é ensinar a igreja a palavra. A segunda responsabilidade é guardar a fé da igreja. A fé do Senhor Jesus, a fé dos apóstolos, a fé que, se aparecer um lobo na igreja, tentando roubar a fé do povo, trazendo doutrinas erradas, tentando distorcer a palavra de Deus, o pastor tem que guardar a fé da igreja. O pastor tem que pegar o seu cajado, ir para cima do lobo e dizer: essas ovelhas são de Jesus. O apóstolo Paulo, no próprio capítulo 20 do livro de Atos, o apóstolo Paulo diz que no meio de vocês vão se levantar homens buscando atrair para si as ovelhas. No próprio livro de Timóteo, aqui no finalzinho do capítulo 2, diz que, capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, a partir do versículo 3, diz: porque virá tempos que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos, e desviarão o ouvido da verdade, se voltando a fábulas. Vão desviar o ouvido da palavra de Deus, da verdade, e vão buscar fábulas. E o pastor tem essa responsabilidade de guardar a doutrina, de guardar o bom ensinamento, de guardar a fé, de guardar o rebanho, de guardar as ovelhas do Senhor, para naquele glorioso dia entregar nas mãos do verdadeiro pastor. Amém? Então, queridos, o pastor tem esse papel. Mas, queridos, há uma coisa que eu quero alertar para vocês, porque muitas pessoas, embora o pastor tenha essa responsabilidade, tenha esse trabalho, tenha esse cuidado, mas o pastor, ele não pode fazer tudo. E muitas vezes as pessoas veem na imagem do pastor o super-homem,
Mas o pastor passa por lutas, passa por dificuldades, passa por batalhas espirituais, emocionais, da mesma maneira que você. E o pastor, ele está aqui com amor para ensinar, para instruir, para cuidar. Mas tem coisas que um pastor não pode fazer. E é sobre isso essa noite que eu quero falar para vocês. O que um pastor não pode fazer pela sua vida? Amém? O que um pastor não pode fazer por você, queridos? Em primeiro lugar, um pastor, nem o pastor Flávio Nery da Sem Fronteiras, nem pastor nenhum de igreja nenhuma pode fazer isso. Por nenhuma ovelha. E o que é, pastor? Um pastor não pode tornar você mais santo. Pastor nenhum pode tornar você mais santo. Por quê, pastor? Porque isso é uma responsabilidade individual de cada pessoa buscar a santificação. Pastor nenhum vai passar 24 horas andando com você, lhe vigiando, lhe orientando, lhe aconselhando para que você seja mais santo. Isso é você com o Espírito Santo de Deus. Se você tiver uma vida piedosa, na presença de Deus, você vai buscar a santificação. E isso somente você e Deus podem fazer. Pastor nenhum pode fazer pela sua vida. Amém? Santidade é uma colheita que só colhe quem planta. Se eu não busco um relacionamento íntimo com Deus, como é que eu vou ser santo? Como é que o pastor vai lhe santificar? Pastor nenhum pode lhe santificar, meu irmão. Você pode sim buscar a santificação. Quando você busca o Senhor em oração, quando você se consagra, quando você mergulha na palavra, quando você anda em fé, quando você crê nesse Deus de todo poder, você vai se tornar mais santo. Amém? A santidade é um estilo de vida que deve ser buscado por todos. É estilo de vida. O máximo que o pastor consegue é exortar, é ensinar, mostrar o conceito de santidade que tem na Bíblia. O que o pastor pode fazer é dizer: olha, santidade é isso, nós temos que seguir isto, dar o exemplo, mas somente você pode buscar a santidade. Pastor nenhum pode fazer pela sua vida. Nem o Edir Macedo, nem o Valdomiro, nem o R.R. Soares, nem o pastor Flávio Nery vai tornar você mais santo se você não buscar. Ninguém. E nem o Papa Chiquinho. Ninguém vai lhe tornar mais santo se você não buscar uma vida piedosa, meu irmão. Santidade é renúncia. Santidade é você deixar as coisas do mundo e se aproximar das coisas de Deus. É separação, é renúncia daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é profano, e se dedicar a uma vida de devoção a Deus. Aí eu vou buscar santidade. Eu estou fugindo das coisas ruins, das coisas malas, das coisas que não agradam a Deus, e vou buscar a Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu busco santidade. Quando eu me afasto de Deus, eu me aproximo do mundo e a santidade vai embora. E não há como falar de santidade sem citar Daniel, né? Daniel estava num país estrangeiro, era um jovem. Chegaram para ele e ofereceram um manjar oferecido pelo rei lá, que era um manjar consagrado a demônios, mas Daniel, ele resistiu. Ele não quis se envolver com os manjares do mundo, porque ele era santo. Eu creio, queridos, que aqui, nesta igreja, há um povo santo,
um povo que busca se aproximar do Senhor, um povo que entende que o Deus de todo poder, Ele é muito mais importante, Ele gratifica muito mais o coração, alegra muito mais o coração do crente, do que qualquer diversão, de qualquer atividade que o mundo possa oferecer. E quando o crente sente esse desejo de estar nos pés do Senhor, e quando o crente sente o desejo de sentir a unção de Deus, e de estar nos seus pés, de mergulhar na sua palavra, de louvar ao Senhor, isso é santidade. Isso é santidade. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade não pode ser deturpada. E é por isso, queridos, que a mente carnal, ela combate contra a santidade. Aquele que alimenta a sua carne vai ter uma mente que vai combater contra a santidade. Não vai querer ter uma vida de santidade, né? Porque a santidade, ela restringe essas coisas impuras que querem chegar na nossa vida. E a gente tem uma vida pura. E a pureza é a ausência de pecado, meus irmãos. Esse negócio de pecadinho de estimação não existe. A pureza é a ausência de pecado. É assim para o crente como a saúde é para a doença. Quando eu tenho saúde, eu não tenho doença. Quando eu tenho santidade, eu não tenho pecados de estimação. Se nós queremos uma vida de santidade, nós temos que renunciar. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, dos pecados, e ser cheios do Espírito e de uma santidade verdadeira e autêntica diante do nosso Deus. Queridos, outra coisa que um pastor não pode fazer para vocês, a primeira coisa é o quê? Um pastor não pode te fazer santo, mais santo, né? Porque santo nós somos, quando nós nos separamos do mundo, nós somos santos, deixamos o mundo, estamos debaixo do sangue de Jesus, somos santos, separados do mundo. Agora, para se tornar mais santo, nós temos que nos separar mais ainda. Uma outra coisa que um pastor não pode fazer por você, um pastor não pode fazer com que você venha ter mais fé. Não. O pastor pode pregar a palavra gera fé, é verdade. O pastor, ele pode orientar, né? Mas a fé, ela é um atributo que exige que tempo, a gente tem que ter tempo para buscar, ter experiências pessoais. E a fé do pastor, ele não salva a igreja. Amém? Por que é que vocês estão olhando para mim com esses olhos assim meio esbugalhados? Mas é verdade ou não é? O que eu estou pregando aqui. Um pastor, ele pode pregar sobre fé. Ele pode possuir uma fé exemplar. Mas ainda assim, a fé dele, a minha fé, não vai alterar a sua fé, se você não fizer aquilo que Deus espera de você. E o que é, pastor? Porque para a fé, ela é uma busca pessoal também. É uma busca pessoal. E como é que eu vou aumentar a minha fé, pastor? Tem algumas coisas que eu vou dizer que você pode fazer. Não é o pastor por você, mas você. Quem quer mais aumentar a fé aqui esta noite? Pois eu vou lhe dizer aqui o que você tem que fazer para você aumentar a sua fé. Em primeiro lugar, você tem que fazer aquilo que eu vivo pregando aqui. Exercite a sua fé. Exercite. Como? Agindo. Né? Mas também não vai exagerar, não. Eu já dei o testemunho aqui daquele professor que eu tive no seminário, que ele leu o texto de Jesus, que Jesus curou o cego, fazendo uma lama, botou nos olhos do cego. E um dia desse ele ia passando ali na Praça do Ferreira, e ele disse, não, eu vou exercitar minha fé. Eu falei que nem Jesus. O pobre do cego estava sentado lá, ele passou a mão no chão assim, e tacou o pobre do cego, que é isso? Fique, tenha vista, agora, em nome de Jesus. Mas ele não conseguiu curar aquele ceguinho.
Mas ele estava querendo exercitar a sua fé. Amém? Mas a gente tem que fazer isso mesmo, exercitar, né? Porque a fé, ela só vai crescer quando a gente exercitar a nossa fé, a gente começar a ver as coisas acontecerem, as experiências espirituais, aí você vai começar a ver o Deus que está ao seu lado verdadeiramente, e isso vai gerando mais e mais fé no seu coração. E eu gosto de exercitar minha fé, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Eu fazia muito isso quando eu estava trabalhando na Vicunha, que ia ajeitar uma máquina, e eu dizia para o Senhor conversando: Senhor, eu sei que essa peça aqui é do outro modelo, mas pela fé, Senhor, eu sei que vai dar certo lá, eu vou colocar, eu vou botar essa, e ela vai rodar. Essa máquina vai rodar hoje, Senhor, eu vou botar essa peça aqui. E eu botava e rodava pela fé. Exercitar nas pequenas coisas, né? Você vê uma pessoa doente e diz: não, em nome de Jesus você vai ficar curado. Vai ficar curado, eu vou orar. E ora, deixa o restante com Deus, mas exercite sua fé. Use a sua fé. Faça aquilo que você crê, que o seu Deus de todo poder, Ele pode fazer todas as coisas. Exercite a fé. Não tente ver para crer, mas creia para ver. Porque ver para crer não é fé. Não, se eu ver eu faço, aí não é fé. Mas eu creio no meu coração em fazer. Baseie-se naquilo que está escrito na palavra. Amém? Então, se você quer ter mais fé, exercite a sua fé. Não, outro ponto para exercitar a sua fé: não fale em fracasso. Porque tem pessoas que só vivem falando de fracasso. Quando você enche seu coração de coisas negativas, a fé sai pela outra porta. Porque você se torna um incrédulo. Só vê negativo, não crê. Os sentimentos venenosos para a fé. Então exercite a fé, coloque coisas boas no seu coração. Tá certo? Tudo o que a gente pensa e fale pode se transformar num comportamento real. Começar a falar, começar a crer, começar a andar em fé. Essas coisas a gente tem que exercitar a nossa fé. Agora tem pessoas que têm mais prazer de falar nas coisas que o diabo faz. Tem pessoas que têm mais prazer em falar: não, a minha vesícula que tá doente, não, a minha pedra na vesícula. Que pedra na vesícula? Não tem pedra na vesícula, rapaz? Não, a minha labirintite, diz com todo amor, ela vai ser sua mesmo. As coisas de fé você não tem essa ênfase para falar. As coisas positivas, as coisas boas. Mas tudo que é negativo, fala com uma fé tão grande. Não, hoje eu não vou pegar isso não, que a minha sinusite não vai deixar. Só se for tua mesmo, porque eu não quero essa desgraça na minha vida não. Negócio de minha. A gente tem que começar a exercitar a fé, pessoal. Se eu quero ter mais fé, eu tenho que suportar as dificuldades numa boa. Quando a gente passa nos testes da vida, a fé cresce. Passo pela luta com Jesus, lá na frente eu vejo a vitória, e eu digo: o meu Jesus estava comigo, ainda bem que eu confiei, ainda bem que eu tive fé, eu passei, agora eu vou contar um testemunho lá na frente. É ter paciência, relembrando os momentos difíceis que você já passou, já venceu, e você vai gerando fé no seu próprio coração. Não, eu estou nessa luta, mas teve um tempo que eu passei uma luta maior, e o Senhor me deu vitória, e o mesmo Deus que me deu aquela vitória, é o Deus que vai me dar vitória hoje, porque o meu Deus não muda uma vírgula sequer. Ele é imutável. Amém? Quer ter mais fé? Estude a Bíblia, comece a olhar, estudar, porque o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Comece a ver como é que os homens de Deus se portavam, né? Veja como é que Jesus andava e confiava em Deus, como é que Jesus confiava do Pai, como é que ele andava.
nas suas lutas, na sua dificuldade, ia ser crucificado no jardim. Pai, mas não seja como eu quero, como o Senhor quer. E aí você vai gerando fé no seu coração, entre no ritmo de Deus, saiba que Ele faz as coisas no seu tempo, tenha paciência, aprenda a esperar. Você não fica na fila para tantas coisas, por que você não quer pegar um pouquinho a fila para o seu milagre? Você fica na fila da loteria para pagar as contas de água com o Elce, não sei mais do que. Você fica na fila até para pagar, a gente pega a fila. E por que a gente não pode pegar uma filazinha para esperar Deus mandar o milagre no tempo certo? Amém? Pague o preço da fé. Ok? O preço é o tempo de Deus e obediência a Ele. Não tente um atalho. Não tente atalho. E ande dessa maneira, exercitando a fé, não falando de fracasso, suportando as dificuldades, estudando a Bíblia, compreendendo que o tempo de Deus vai chegar, e vá vivendo assim, e orando, e agradecendo a Deus, e sendo cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai passando essas coisas, e aí você vai aumentar a sua fé, que pastor nenhum pode aumentar por você. Se você não exercitar, se você não ler a Bíblia, se você não fizer essas coisas que eu falei aqui, o pastor não pode fazer por você e aumentar a sua fé. Amém? O pastor nenhum, pode expulsar de você os seus defeitos. Ninguém pode expulsar de você os seus defeitos, porque quem tem que corrigir é você. Pastor, mas o irmão é assim, o irmão tem aquela mania, pastor. O pastor já falou 200.000 vezes e o irmão continua do mesmo jeito. O que é que o pastor pode fazer? Só quem pode fazer é o irmão, se o irmão se vigiar e começar a mudar a sua vida. É ou não é? Amém, igreja? Muitos ministérios aí, né? Trabalham com libertação, expulsam demônio. Mas expulsar os defeitos, só quem pode expulsar é você, meu irmão. Os seus defeitos, as suas falhas, só quem pode corrigir é você. O pastor pode orientar, pode aconselhar. Mas quem vai ter que vigiar, quem vai se policiar, quem vai se tratar é você. Não é o pastor. Amém ou não amém, igreja? Amém. Não existe outra coisa. Defeitos de caráter, né? Só sai da gente com a conversão verdadeira. Se não há uma conversão verdadeira, a pessoa vai continuar com seus defeitos de caráter. Quando há uma conversão verdadeira, a gente abandona tudo, queridos. Abandona tudo aquilo que o nosso caráter caído a gente fazia antes. Agora a gente está sendo reconstruído em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Se eu continuo ficando com meu caráter defeituoso e não busco mudar, eu estou precisando de uma conversão verdadeira diante de Deus. Amém? Vocês podem olhar aqui para mim? Eu posso apertar mais um pouquinho aqui a chave? Amém? Tem gente já olhando para a porta, não sai agora não. Não, o Manel vai sair, mas é para outra coisa. Viu? Mas isso a gente precisa ouvir, queridos. Primeiro lugar, eu estou pregando aqui para mim. Estou pregando aqui para mim. A gente precisa ouvir essas coisas. Quer ver uma coisa? Quando a gente tem algo no caráter que está falho, né? Que a gente precisa de uma conversão verdadeira e trabalhar processual do Espírito Santo, que é um processo. Isso é um processo, né? A gente vai sendo trabalhado nas ministrações, nas palavras. Isso aqui que está acontecendo esta noite. Agora, toda vez que o pastor falar a verdade ou confrontar alguém nessa parte do caráter, você tem que entender que o pastor está aqui em cima. Aí se o pastor disser assim, não, eu não vou falar essas coisas porque tem um irmão ali que mente muito, eu não posso pregar sobre mentira. Não, mas também tem um irmão que faz isso, eu não posso pregar sobre isso. Não, mas tem um outro irmão que ele age assim, eu não posso pregar sobre isso. Já pensou se o pastor for pensar nisso? O pastor não prega nada aqui, queridos.
Se eu for pensar no problema individual de cada um aqui, e for analisar as pregações que eu tenho que trazer, pelos problemas que eu converso com a igreja, com as ovelhas, eu não prego nada aqui. Porque todo mundo aqui tem um problema que precisa ser tratado muitas vezes, e eu não posso pensar nessas coisas. Então, se toda vez que eu trouxer uma palavra de confrontação, e é justamente aquilo que você está precisando ouvir, e se você muitas vezes achar que não é para ouvir, e muitas vezes até não ouvir, achar ruim, então está precisando de uma conversão verdadeira. Porque as palavras é justamente para isso, para nos confrontar. A palavra é para nos moldar o nosso caráter. E nós precisamos ouvir. Eu gosto tanto quando eu venho, me sento ali para ouvir a palavra, e o Senhor me dá umas chicotadas boas. E eu digo, vai batendo aí, pai. É desse jeito mesmo, estou precisando mesmo. E eu vou refletir sobre isso aqui. Sobre a palavra de Deus. Porque eu preciso ser moldado pelo Espírito do Senhor. Eu dependo dele na minha vida. Se eu quero ser mais santo na presença dele, eu tenho que tirar tudo que desagrada do Senhor na minha vida para agradar ao Senhor. Amém, queridos? Você quer ver uma coisa que um pastor não pode fazer por você? De jeito nenhum. E tem muitas pessoas que precisam ouvir isso aqui esta noite. E eu não fiz isso aqui pensando em você não, viu? Mas um pastor não pode fazer você perdoar a ninguém. Isso é uma decisão sua de perdoar. Porque na igreja, muitas vezes, a gente prega muito sobre isso aqui, mas tem muitas pessoas com o coração cheio de rancor e falta de perdão. E o pastor pode ir no seu coração e espremer e dizer, perdoa. Não pode. Nem esse pastor, nem pastor nenhum na face da terra. O perdão é uma decisão sua. Muitas vezes é dolorido, muitas vezes é dificultoso, mas você tem que vencer essas barreiras e dizer, eu vou perdoar. O perdão é uma atitude pessoal. Nós somos ensinados como perdoar e temos que perdoar e pronto. Glórias a Deus. Ouvi um aleluia ali. Glórias a Deus. Está pertinho de terminar a pregação, saiu um aleluia. Amém. Glórias a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós formos procurar uma razão para perdoar alguém, nós não vamos encontrar nunca. Se nós formos procurar uma razão para perdoar alguém, nós não vamos encontrar nunca. Mas nós devemos perdoar os outros, sabe por quê? Porque nós também não merecíamos perdão e o Senhor nos perdoou. E se eu entendo isso, que eu não merecia o perdão de Deus, mas se Ele me perdoou, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Então isso é uma decisão que você tem que fazer e o pastor não pode fazer por você. Uma outra coisa que o pastor não pode fazer por você, o pastor não pode resolver todos os seus problemas. O pastor está aqui para lhe ajudar em todas as coisas que você precisar, mas eu não garanto que eu vou resolver todos os seus problemas. Porque muitas vezes as pessoas, né, o pastor fica assim na berlinda, fica no canto da parede. E aí, pastor, o que é que eu vou fazer? E o pastor não tem condição de resolver esse seu problema. Então, tem coisas que um pastor não pode fazer, e uma delas é isso. Eu não posso, nem pastor nenhum, resolver todos os seus problemas. Então minha resposta sincera geralmente é, meu irmão, vamos orar para Deus direcionar. É uma resposta sincera e verdadeira, que eu não vou ficar lhe enganando. E eu tenho que dizer, meu irmão, vamos orar e vamos esperar Deus direcionar, porque só Ele pode resolver isso aí. Já estou terminando, viu, queridos?
Um pastor também não tem todas as respostas para a sua vida. Um pastor também não consegue fazer você ler mais a Bíblia. Isso é uma decisão sua. E um pastor, ele não consegue, amém, igreja? Um pastor, ele não consegue acertar todas com você. Um dia o seu pastor vai errar com você e você compreenda que o seu pastor é humano, que o seu pastor falha, que o seu pastor erra. Porque no dia que você encontrar um pastor que não tenha nenhum defeito, que nunca vai errar com você, você está sendo pastoreado por um querubim disfarçado. Já contei o segredo. No dia que você encontrar um pastor que nunca vai errar com você, que nunca vai falhar, ou ele é um querubim, ou é um serafim, é alguma coisa que veio do céu e está disfarçado lhe pastoreando. Não é o meu caso, porque eu sou de carne. Amém, igreja? Então, são algumas coisas que um pastor não pode fazer por você. Mas um pastor, ele pode sim lhe aconselhar, orar por você, cuidar da sua vida, estar junto com você nos momentos difíceis, estar junto com você nos momentos alegres, cuidar da sua vida espiritual, lhe ensinar a palavra de Deus, lhe guardar das heresias e dos lobos. Um pastor está aqui com o cajado, está aqui com a vara, está aqui disposto a lhe ajudar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai sair daqui desse jeito desmotivado essa noite, não. Você está pensando aí, esse pastor não pode fazer nada por mim. Posso, meu irmão. Mas muito mais do que eu, tem um pastor que está aqui esta noite, que é o Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse pode fazer todas as coisas por você. Amém? Esse pode fazer todas as coisas. E tem mais. O melhor de tudo, que eu sou um pastor provisório, estou aqui nessa terra, mas o pastor titular é ele. Amém? E ele tem cuidado das nossas vidas, é ele que tem nos conduzido, é ele que tem nos direcionado, é esse pastor que verdadeiramente não só dá, mas deu a sua vida para pagar os nossos pecados. E ele disse, antes dele subir para o Pai: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, ele está com a tua vida, ele está cuidando de você, ele está nos guardando, e ele está aqui esta noite, porque é o nosso pastor. E esse pastor, você pode confiar, porque ele não falha. O pastor Flávio Nery pode falhar, mas esse pastor nunca vai falhar com você. Amém? Isso merece um glória a Deus? Pois fique em pé em nome de Jesus. Aleluias.